A primeira coisa que vocês precisam saber sobre o QuantV é de que ele não possui mais o ENB Series incluso. Ele é um mod pago que, mesmo se for comprado no Patreon lá do criador, ele estará sem o ENB. ENB é uma modificação gráfica muito boa feita por um russo. Após alguns anos, ele pediu para que os mods gráficos mais famosos, que são o NVE e mais tarde o QuantV, removessem esse aditivo importante que é chamado de ENB. Mesmo assim, tanto o NVE como o QuantV não deixaram de existir, apenas pararam de utilizar o ENB em sua fórmula. Acontece que o ENB é responsável por consumir muito FPS. Em contrapartida, ele é uma modificação que altera de forma significativa os gráficos do GTA V. Por exemplo, sem ele não é possível ter o efeito de nuvens volumétricas como antes, nem os pingos na tela com grande qualidade que o NVE e o QuantV traziam. Lembrando que é preciso ter uma placa de vídeo capaz de manter a qualidade em níveis aceitáveis de FPS. Atualmente uso uma 3060 Ti e consigo bons resultados gráficos. Mas já gostei muito do que vi mesmo em uma placa gráfica bem simples, que foi usando uma RX 580 de 4 GB que tive, e é uma questão de ajustar as configurações. Então vamos nessa instalar o QuantV. A primeira coisa que você vai fazer é ver se o OpenFOR não está abrindo como administrador. Clica com o clique direito aí no atalho do OpenFOR, vem aqui em compatibilidade e desmarca, se tiver marcado, a opção executar este programa como administrador e dá OK. Outra coisa que a gente precisa fazer é ir lá na pasta principal do jogo. Eu tenho aqui um atalho e vou mandar abrir o local do arquivo. Você vai vir aqui nesses dois executáveis aqui do GTA, GTA V e GTA V_BS, caso seu jogo seja da Steam. Clica com o clique direito em cima aí desse ícone aí do aplicativo. Clica em propriedades, compatibilidade. Aqui você vai executar este programa em modo de compatibilidade com o Windows 7. Isso é necessário para o Reshade e o ENB Series funcionar. Você vai fazer isso tanto com esse aplicativo GTA V quanto o GTA V_BE. Clica com o clique direito, compatibilidade, executar este programa em modo de compatibilidade com o Windows 7. Dá OK. Aqui é só isso mesmo, pode fechar. Agora vamos abrir aqui o OpenFOR. grandF Auto 5, o Windows. Já estou aqui com a versão favorita do meu QuantV, que é essa versão de novembro. A data dele exatamente é de 4 de novembro de 2023. Vou abrir ele com o WinRAR ou o descompactador de arquivos aí de sua preferência. Abre aí essa pasta QuantV Single Player. Abre a pasta Install. Abre a pasta Base Mods. Abre a pasta Install dentro de Base Mods. E você vai começar instalando aí basemods_install.oiv. Segura e solta aqui, ó, dentro do OpenFOR. Clica em Install. Mods Folder, Install. Você vai sempre escolher a pasta Mods Folder para instalar mods. Terminado, vou fechar. Vou voltar aqui uma pasta acima e vou vir aqui nos opcionais. Optionals Presets. Bright Emergency Lights vai do seu gosto pessoal. Normalmente eu não instalo ela, eu prefiro não instalar, eu não gosto desse efeito. Vou deixar na descrição um vídeo onde eu testo exemplificando esse Bright Emergency Lights com a versão padrão. Um adicional que eu sempre instalo é o Long Draw Distance. Isso aqui vai permitir você ver em longas distâncias no mapa do jogo. Apesar de que está escrito aqui que a performance cai com a instalação desse aditivo, eu não sinto perder performance com ele instalado. Então eu sempre instalo ele porque fica muito mais bonito você ver em longas distâncias todos os objetos no mapa. Vou puxar aqui para o OpenFOR, soltar, Install, Mods Folder, Install. Prontinho, só fechar, vamos voltar ali uma pasta acima. Motion Blur, eu instalo Motion Blur Enable em Rockstar Editor, para que o Motion Blur funcione quando você estiver lá no Rockstar Editor. Install. Mods Folder, Install. Prontinho, terminado. Vamos voltar aqui novamente, uma pasta acima. Esse Puddles Covering Grounds Floriza Mirror é como se o chão, as poças d'água, fosse como um espelho. Eu não gosto de instalar porque, apesar de ser bonito à primeira vista, ela é um pouco enjoativa quando você vai jogando por muito tempo. As poças de água vão ficar extremamente refletivas, como se fosse um espelho. Reduz Vehicle Skid Mark em Low Speed, em baixa velocidade. Isso daqui, se você instalar, você vai evitar com que o veículo faça marcas de derrape no pneu em velocidade muito baixa. Eu sempre instalo ele porque eu não acho natural o veículo fazer tanta marca no asfalto, mesmo em velocidade baixa.
Então, install, mods folder, install. Fechar. Vamos voltar aqui. Vechere Custom White HQ Tires CA Plates. Isso daqui são os pneus em alta resolução e CA Plates, que são as placas dos veículos, serão modificadas todas para a cidade da Califórnia. Em vez de estar escrito na placa San Andreas, vai estar escrito Califórnia. Isso daqui vai do seu gosto pessoal aí. Eu prefiro não instalar ele, mas às vezes eu instalo, mas a maioria das vezes eu nem instalo, porque eu prefiro deixar com as placas de San Andreas mesmo. Vamos voltar. Voltar novamente. Esse daqui é um desinstalador do QuantV. Nem todas as versões do QuantV possuem um desinstalador. Essa possui. Se você quiser desinstalar e instalar novamente, é só instalar aqui esse uninstall aqui, esse desinstalador.oiv. Então vamos voltar. Voltar novamente. Agora a gente vai instalar quantv_install.oiv. Não é o arquivo de dentro da base mods mais. É o quantv install. Vamos arrastar e soltar aqui para dentro. Install, mods folder, install. Terminada a instalação, close. Vamos voltar novamente aqui uma pasta acima. Vamos vir aqui em Optionals. Optionals Presets. Visual Presets, eu tenho aí um vídeo na descrição também que eu testo eles. Eu não recomendo que você instale esses, mas se for do seu gosto, instale. Blood Effects removido, esse eu sempre instalo. É para remover o efeito de splash quando você for atingido por um tiro, por exemplo. Aparece uma marca de sangue na tela de splash, como se você tivesse sido atingido e voado sangue na tela. Instalo sempre ele porque eu removo esse efeito. Eu não gosto de deixar ele instalado. Terminado, vou fechar, vamos voltar uma pasta acima novamente. Esses efeitos, Chromatic Aberração removido, Corona Light, Disable Anamorphic Lens, eu instalo todos eles porque é para remover efeitos adicionais de luzes do QuantV. Eles geralmente dão muito bug visual, principalmente se você misturar com outros mods gráficos. Então eu prefiro deixar o QuantV o mais puro possível, que ele já é muito bonito e no máximo você pode instalar algum adicional do NVE, que eu posso te mostrar em outro vídeo como faz isso, ou instalar um reshade. O reshade você vai instalar ele separado, tá? Eu vou abrir um parênteses aqui para falar sobre o reshade. Você vai jogar aqui no Google, reshade. Posso deixar o link aí também na descrição. Você clica aqui em reshade e você vai instalar o reshade separado. Você vai instalar o reshade puro aqui do site próprio oficial do reshade. Não recomendo que você instale o reshade que vem no QuantV. Então eu vou fechar aqui e vamos continuar ali a instalação. Então eu vou remover Chromatic Aberração removido, vou instalar ela para remover. Install, mods folder, install. Prontinho, pode fechar, vamos voltar, remover o Corona Light. Aqui você vai escolher a opção remova Corona Light de tudo, tá? Everywhere. Install, mods folder, install. Porque às vezes o poste de luz, os faróis, tudo isso tem o corona, que é um efeito como se fosse um efeito de estrela. Quando você enxerga lá ao longe, fica as pontas. Isso daí é muito bugado, principalmente num poste de luz. Ela vai vazar o efeito de luz para acima da proteção da luz, então fica muito irreal. Então eu prefiro remover. Prontinho, instalado, removido esse efeito. Vamos voltar. Disable Anamorphic Lens, vamos instalar ela também. Esse daqui é característico principalmente para desabilitar um efeito de luz azul, uma lente azul, principalmente dos faróis. Quando você vem contra o farol dos veículos no trânsito, fica um efeito de luz azul. Eu não acho ele muito natural e ele é muito repetitivo, então é melhor remover. Prontinho, instalado, close. Vamos voltar aqui uma pasta acima. Metallic Paint, eu instalo Metallic Paint e mais incandescente metal. Instalo aí para os efeitos de pintura ficarem mais bonitos ainda. Install, mods folder, install. Prontinho, fechar. Voltamos uma pasta acima. Raindrops, muito importante. Eu costumo instalar o Screen Raindrops NFS Style, que é o estilo Need for Speed dos pingos na tela. Que é isso exatamente aqui do papel de parede. Essas marcas aqui borradas, junto com os efeitos de água mesmo na tela. Eu acho esse efeito mais bonito, eu sempre instalo ele. Vamos lá, instalar. Arrastou, soltou, install. Mods folder, install. Não recomendo que você instale nem o Raindrops Vehicle Windshield, nem o Raindrops Racing Style. Ambos possuem bugs visuais. Então eu não recomendo que você instale esses dois aí não. Se você quiser testar, esse daqui é para aparecer pingos nos para-brisas dos veículos.
há uma grande chance de ficar bugado, principalmente quando você coloca em primeira pessoa. O estilo de corrida aqui também buga muito. Às vezes você vai ter uma impressão que a tela está em alta velocidade quando você está em baixa velocidade em um veículo, então eu simplesmente não recomendo que você instale eles. Instala somente o Need for Speed Style. Fechar. Shadows, não consigo ver diferença, mas isso daqui deixa a suavidade das sombras noturnas mais evidentes, menos quadriculadas. Eu não consigo perceber muita diferença, tanto faz instalar ela ou não. Às vezes eu instalo, às vezes eu não instalo, você que sabe aí, eu não consigo ver diferença. Pode fechar. Snow é a neve, eu não mexo. Starfield Galaxy é a galáxia, quando você olha para cima fica a composição das galáxias no céu. Eu não instalo. Volumetric Clouds Beta, isso daqui é totalmente pessoal. Não é feio, é bonito, os efeitos são as nuvens volumétricas, elas ficam volumétricas, com um volume maior. Você vai notar isso principalmente quando você estiver sobrevoando, aí você passar pelas nuvens, ela vai ficar com uma densidade diferente, mais efeitos. Ela é o tipo do mod gráfico que precisa também do ENB instalado. Você instalar as últimas versões do QuantV, provavelmente nem vai ter esse efeito porque ele não funciona sem o ENB Series. Agora, o mais importante, Performance Quality Presets. Abre essa pasta. Por padrão, vem Very Right quando você acabou de instalar. A gente instalou agora. Se a gente não instalar nenhum desses, vai estar no Very Right, que é o muito alto, por padrão. Eu recomendo que você instale o Low. A não ser que você tenha uma placa de vídeo muito potente, você pode até brincar aí e instalar o Hyper. Mas eu não consigo perceber, não há grandes diferenças você instalando o Hyper e instalando o Low. Mesmo instalando o Low, você já vai ter efeitos magníficos do QuantV. Com uma diferença, você vai ter muito mais FPS. Eu sempre instalo o Low. Lembrando que a minha placa de vídeo é uma placa de vídeo mediana, uma 3060 Ti. Então aqui eu já consigo jogar próximo aos 60 FPS. É só você instalar o ENB Low. Install, Mods Folder, Install. Como eu disse e vou reforçar, não instale Reshade pelo QuantV. Instala separado. Não use nenhuma dessas opções aqui abaixo. Prontinho, instalado. Fechar. Antes que eu te mostre como eu abro o jogo instalando o LSPDFR mais um mod gráfico ENB, como é o caso que a gente acabou de instalar, o QuantV versão ENB Series, eu vou te mostrar um erro comum de acontecer no QuantV, que é você instalar ele e não aparecer os efeitos de água nem na tela, nem nos veículos. Se isso acontecer, e geralmente acontece, você vai fazer o seguinte. Você vai abrir aqui o QuantV Single Player, aqui dos arquivos que a gente instalou. Você vai abrir aqui Install, Base Mods, Install. Você vai pegar esse arquivo basemods install.oiv e colocar aí, extrair, onde você achar mais fácil. Eu vou extrair aqui na área de trabalho mesmo. Você vai abrir esse arquivo com o WinRAR. Por padrão, ele está abrindo com o Open4. Você que configura isso aí no seu computador. Isso é uma questão de Windows. Você pode clicar aqui em abrir com e escolher aí o programa. Se você não vê esse programa aqui na lista, você precisa mostrar para o Windows, desce aqui e procurar outro aplicativo neste PC. Você precisa mostrar para o Windows onde está esse programa e selecionar ele para que ele abra com o Open4 ou o WinRAR. Eu prefiro deixar esse tipo de arquivo abrindo com o Open4, porque o padrão é que ele abra com o Open4 e seja instalado com o Open4. Então assim fica mais fácil de reconhecer isso. Acontece que agora eu quero abrir ele com o WinRAR para que eu te mostre como vasculhar esses arquivos que estão aqui dentro como se fosse um arquivo zip qualquer. Então clica aqui em abrir com e seleciona o WinRAR. Abre a pasta Content, abre a pasta Textures e você vai extrair esse arquivo chamado vshade.ytd. Extrai aí para onde você achar melhor. A gente vai precisar dele para que a gente faça todos os efeitos de chuva do QuantV funcionar. Prontinho, pode fechar aqui o WinRAR. Pode deletar aqui o basemods install que a gente extraiu. Você vai precisar aqui do vshade.ytd. Abre o Open4. Clica duas vezes intervalado aqui no arquivo do vshade.ytd como se fosse renomear. Copia todo o nome dele, inclusive a extensão. Vem aqui na lupa aqui do Open4. Aqui na barra de pesquisa, dá um Ctrl V aí para você copiar e colar o nome que você acabou de copiar aqui. Clica em Search para iniciar a pesquisa por esse arquivo. Esses arquivos que já apareceram aqui estão roxos aí, ó, roxo claro, significa que eles já estão copiados para a pasta mods. Você vai clicar em cada um deles com o clique direito do mouse, direito, não esquerdo, e depois vai clicar Go to File.
Você vai substituir todos esses arquivos dele, que apareceram ali na busca, pelo que você extraiu, todos eles. Clica de novo na lupa, clica no de baixo, clique direito, Go to File. Só solta aqui dentro, aqui já vai ter substituído. De novo, clica na lupa, clica no de baixo, Go to File. Você vai fazer isso com todos eles. Observe ali que tem alguns que nem muda aqui o tamanho exato do arquivo, porque é exatamente igual. Mas para ter certeza, você vai substituir todos eles. Próximo arquivo, Go to File. Arrastou, soltou. Próximo arquivo, Go to File. Arrastou, soltou. Próximo arquivo, Go to File. Arrastou, soltou. Próximo arquivo, Go to File. Arrasta e solta aqui dentro. Ele está aqui dentro, tá o vexame. Se você colar aqui, ó, o nome, ele aparece aqui. O meu estão todos já modificados porque eu já fiz esse processo. Mas você vai fazer exatamente igual, com um único detalhe. Perceba aqui que esses aqui não estão com o roxo claro. Eles estão fora da pasta mods do jogo, porque você ainda não copiou eles para dentro da pasta mods. Faz do mesmo jeito, clique em Go to File. Aqui vai ter uma opção para você copiar, se você não tiver copiado ainda esses arquivos para a pasta mods. Como eu já copiei todos eles, para mim está aparecendo só Show in Mods Folder, que é para aparecer, para você mostrar esses arquivos. Clicando aqui, você vai mostrar esses arquivos lá na pasta mods. O programa vai te direcionar lá para a pasta mods. Então você vai copiar e quando você faz o clique em copiar, Copy to Mods Folder, o programa já te direciona lá para a pasta que você copiou para a pasta mods. Então você vai fazer a mesma coisa depois que fizer a cópia. Vou te dar um exemplo aqui de como é que fica. Eu vou dar o Go to File no último arquivo. Aí vai pedir aqui para mostrar lá na pasta mods. Vou clicar, foi lá para a pasta mods. Eu vou apagar esse arquivo aqui da pasta mods, que é o x64. Vou mandar ele mostrar aqui no Windows Explorer. Vou só mover ele para cá, não precisa apagar não. Só para ele sair dali. Tá, agora eu vou voltar aqui. Go to File. Apareceu aqui, ó, Copy to Mods Folder. Esse arquivo que eu tirei da pasta mods, porque ele não está na pasta mods. O x64W, eu coloquei ele para cá, eu movi ele de lá. Então você vai colocar Copy to Mods Folder. Vai esperar copiar. Já jogou para lá, como eu havia dito. E você vai simplesmente fazer isso daqui, ó. Colocar aqui dentro, porque o vexame está ali dentro. E você vai substituir ele da mesma forma, tá? Vou voltar meu arquivo para lá, porque ele tem outras modificações. Deletar isso daqui. Acabou copiando, tanto faz. Então é isso que você vai fazer, tá? Feito isso com todos os arquivos, 100% de chance que vai voltar a funcionar o efeito de chuva, tanto na lataria dos veículos como na tela perfeitamente, tá? Desde que você siga aí todas as instruções, não tem erro. Agora, aproveitando o embalo, vou mostrar para você como que eu abro o meu jogo tendo instalado um QuantV com ENB Series junto com o LSPDFR, se for seu caso. Se não for, você simplesmente executa o jogo normalmente. Eu venho aqui no Launcher, seja a Epic ou, no meu caso, a Steam. Clica aqui para rodar o jogo e iniciar o jogo normalmente. Quando aparecer ali em cima, à esquerda, no canto superior, ENB, você vai dar Alt Tab imediatamente. Tipo, não precisa ser totalmente imediato. Coloca o Alt Tab e executa o Raging Plugin Hook logo depois. Aguardo aí, geralmente eu aguardo 1, 2 segundos ou 3, aí eu já volto para o jogo. Assim, o LSPDFR vai ser carregado depois que o ENB Series foi carregado. O ENB Series e o LSPDFR, depois de umas versões atualizadas do GTA V, algumas versões atrás aí, um ano atrás mais ou menos, ele não permite mais que o Raging Plugin Hook inicialize tendo o ENB instalado. Então o que você faz é driblar essa ordem de carregamento dos arquivos. Você vai executar o jogo primeiro, o ENB Series vai ter carregado. Quando ele vai ter carregado, ele vai aparecer lá na tela, ENB Series e aquelas outras informações. Ele carregando, você dá o Alt Tab e assim, logo em seguida, você já executa o Raging Plugin Hook e seus plugins e o LSPDFR já vai começar a carregar normalmente, como você está vendo aí. Isso no caso de você ter o LSPDFR instalado. Se não, só executa o jogo normalmente, que você não vai ter problema nenhum. Mais alguns segredinhos a gente pode encontrar aqui dentro do jogo. Você aperta F5 para acessar o menu do QuantV.
Aqui em Graphics, você pode ativar o Motion Blur em 100%. Eu gosto de fazer isso. Reflections HDR Global, você pode mudar o brilho do veículo. Aqui você não vai perceber muito, mas eu vou colocar no dia, no clima dia, para você perceber melhor aqui o reflexo e alterar aí de acordo com o seu gosto. Apertar F5 aqui de novo, Graphics, Reflections HDR Global. Aí é o modo por padrão, né? Vamos colocar menos. Pode perceber lá, ó, que ficou um pouco menos de reflexo espelhado lá do veículo, ó. Vou colocar Default de novo e vou colocar o máximo agora, ó. Já aumentou mais ainda o reflexo no veículo. Ó, padrão, pouco e muito. Inclusive na poça de água lá, é o reflexo global, né, de HDR. Você pode deixar no máximo aí, se você quiser. Também você pode alterar o Reflections Glossiness. Coloca aqui menos, padrão ou máximo. Fica bem brilhante aí. Vou deixar tudo no máximo. Outra coisa que você pode fazer é ativar esse Eye Candy aqui. Eye Candy. Eye Candy. Vê se você consegue perceber lá, ó. Com ele ativado, as cores ficam um pouco mais saturadas, mais vivas, mais vibrantes as cores, ó. Isso você vai perceber principalmente no período da noite. Agora perceba lá o farol do veículo, ó, principalmente, que dá pra ver mais fácil, ó. Fica mais vibrante, ó. Consegue perceber? Talvez no vídeo não dê pra perceber tanto, mas no jogo vai dar pra você ver sim. Fica bem mais vibrante e as cores mais vivas no jogo inteiro, não só nos faróis, né? Eu gosto de deixar ele ativado. Outra coisa que você pode fazer também é que no Shake Cam, aqui em Drunk Shake, você pode habilitar esse efeito aí bem legal de quando você anda com o veículo, vai ficar essa movimentação no veículo. Você pode alterar essa movimentação para ela não ficar muito forte. Diminui a intensidade dela. Eu costumo deixar aqui em 15, já acho bem legal. Fica um efeito bem sutil aí de movimentação. Você pode alterar aí na setinha do teclado e apertar Enter aí para alterar essas configurações. Vou deixar mais aqui. Você vê a diferença. Ó, e vai funcionar do mesmo jeito mesmo você fora do veículo. Eu não gosto de deixar ela muito intensa não. Acho que 14 dá um efeito bem legal. Uma movimentação mais natural e sutil. Hein? Mais discreta. Aí quando você fizer todas essas configurações, você clica aqui ó, em Save Settings. Aí sempre que você iniciar o jogo, essas configurações estarão salvas. Outra configuração que você pode fazer é pressionar Shift, manter pressionado Shift e depois apertar Enter. Aqui é o menu do ENB Series. Aqui tem alguns efeitos que você pode ativar ou desativar. Eu aconselho que você venha aqui nessa opção SSAO, SSIL e deixa desativado aqui essa opção Use Self Intersecting. O meu já estava desativado porque eu já desativei. Com ela selecionada e ativada, você vai perder 1 ou 2 FPS. Se você manter ela desativada, seu FPS vai subir aí. 1 ou 2, mais ou menos. E diferenças quase praticamente zero. Você tem uma pequena diferença que você vai perceber em alguns momentos do jogo, principalmente dia. Mas a prática é zero. Você desativa para ganhar esse 1 ou 2 FPS. Outra coisa que você pode alterar são os efeitos de chuva. Vou colocar aqui para chover. Esse é o efeito por padrão, estilo Need for Speed, que a gente instalou. E perceba aí que as gotas de chuva elas estão bem grandes aí, bem grossas. Aqui você pode ativar ou desativar o Screen Raindrop, que são os efeitos de água na tela. Eu deixo ativado. Aqui você pode fazer várias configurações aqui, ó, como a intensidade, a quantidade de gotas de chuva. Se você pressionar aqui o clique nessa bolinha, você pode girar aqui a roda e você vai ver em tempo real as alterações que estão sendo feitas. Vamos deixar aqui um pouco menor. Vamos alterar também a intensidade. Vamos aumentar a intensidade.
pouquinho. Tá bom. A escala dá para deixar um pouco menor. A velocidade. Vamos aumentar aqui no máximo. Ó, pra você ver que aumenta bem a quantidade de água na tela aí, ó. Aí depois que você ajustar aí, deixar do jeito que você quiser, você clica aqui em Save Configurations. E você vai salvar todas essas configurações. Pressiona aí Shift Enter novamente para sair do menu. E é só curtir seu jogo aí. Com as modificações gráficas muito legais aí do QuantV. Sem dúvida nenhuma aí o melhor mod gráfico já criado na história de GTA V. Isso é tudo, espero que vocês tenham gostado, obrigado aí pelo fortalecimento, espero que eu traga cada vez mais vídeos para vocês, exclusivos, a nata da nata da nata das informações sobre mods de GTA. Aquele abraço e tchau!